quando o reverendo George William Butler, pastor e médico americano que vivia na cidade de Canhotinho, veio a São Bento, na época ainda uma pequena vila, com o intuito de pregar o Evangelho. Eram tempos muito diferentes dos de hoje. A intolerância religiosa era comum. Foi ela mesmo que levou um homem daqui a planejar o assassinato do Dr. Butler durante a sua visita. Entretanto, no momento em que o algoz preparava-se para golpear o médico amado, que pregava sobre um cavalo, Manuel Corrêa Vilela, o Né Vilela, um dos primeiros convertidos nessa terra, pôs-se à frente. Vamos ouvir mais uma canção, agora com o Sérgio Lopes, A Alegria. Na volta teremos a mensagem desta tarde. Salmo 16, versículo 11, na presença do Senhor. Novamente ouvir, se você tiver a sua Bíblia de fácil acesso aí perto de você, você pode também abrir juntamente comigo
o que diz o Salmo 16, versículo 11, que é o versículo do dia, o versículo que nós já mencionamos aqui, e nós vamos novamente repeti-lo, porque a partir deste versículo nós vamos então extrair algumas lições acerca da alegria verdadeira. Então diz assim o Salmo 16, versículo 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. No ano de 2006, saiu um filme, foi lançado um filme, e esse filme fez muito sucesso. O nome desse filme é A Procura da Felicidade. É baseado numa história real, onde o homem tem que enfrentar muitas dificuldades em busca de sua realização profissional, e o título sugere exatamente essa realidade, que a partir dos obstáculos vencidos, ele então conseguiu encontrar a felicidade, quando finalmente ele pôde concretizar o seu plano, quando finalmente ele pôde ter uma vida mais tranquila. A Procura da Felicidade, um bom filme, aliás, eu recomendo. E pensando nesse título, no tema deste filme, eu penso que todo ser humano está em busca da felicidade. Eu penso que todo ser humano está à procura da felicidade. Porém, diante de algumas situações da vida, algumas pessoas de repente começam a duvidar se de fato é possível ter alegria, se de fato é possível ter felicidade. Algumas pessoas pensam que a felicidade é apenas um momento de uma experiência e que não tem como ter uma felicidade plena. Outras pessoas já desistiram de buscar a felicidade, dado algumas situações de sua vida. Outras pessoas vivem buscando a felicidade, mas buscando em situações que muitas vezes não traz aquilo que ela tanto almeja. Enfim, pensando nisso, eu queria nessa tarde trazer um texto, e esse texto que nós lemos, que mostra que é possível sim ter alegria. Que é possível sim ter uma vida de felicidade, não uma vida isenta de problemas, mas ter uma vida com alegria verdadeira. E nós vamos ver então características desta alegria. Esse texto que nós lemos, o Salmo 16, em especial o versículo 11, está inserido num texto de Davi. Este salmo é de autoria de Davi. E neste salmo ele destaca, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, que a plena satisfação do homem está em Deus. Inclusive, ele faz comparação mostrando a má sorte daquelas pessoas que servem aos ídolos. Ele faz um contraste entre a má sorte dessas pessoas que servem aos ídolos e faz um contraste daquela pessoa que serve ao único Senhor. Ele declara, inclusive, que esses que servem aos ídolos têm má sorte. Inclusive, ele vai dizer que não vai pronunciar o nome dos falsos deuses. Pois bem, após declarar em todo o seu poema que tinha Deus como a porção de sua herança, versículo 5, que tinha o Senhor como arrimo de sua sorte, entre outras afirmações, o salmista conclui o seu poema fazendo uma declaração com relação à alegria. Ele não especula, mas descreve os aspectos da verdadeira alegria, a alegria que todo homem quer ter. Portanto, nesta tarde nós vamos ver as características da verdadeira alegria, para que você possa de fato entender que sim é possível ter essa alegria, que sim é possível ter a felicidade, que a busca da felicidade, a procura da felicidade terá fim quando nos encontrarmos com a fonte da verdadeira alegria, que veremos então a partir de agora. Características da verdadeira alegria. Em primeiro lugar, a primeira característica é que a alegria verdadeira, ou a verdadeira alegria, é oriunda da presença de Deus. A verdadeira alegria é oriunda da presença de Deus. Esta é a sua primeira característica. Ela é oriunda da presença de Deus. Versículo 11 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Antes da gente tratar deste versículo em especial, nós vamos perceber já a partir do versículo 1 que o salmista declara o seguinte, que no Senhor ele buscava o refúgio. Ele vai dizer: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Além dessa declaração, ele mostra que o Senhor, ou seja, a sua santa presença, é aquilo que ele mais valorizava. No versículo 2, ele vai dizer o seguinte: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor.
outro bem não possuo, senão a ti somente. Então ele vai mostrar que esta presença é o que ele mais valorizava. Então estas manifestações do salmista nos levam a perceber o quanto a presença de Deus é abençoadora e por isso mesmo deve ser buscada. E aí, após fazer estas declarações e outras declarações ao longo do seu salmo acerca da presença de Deus, o salmista finalmente conclui que é nessa presença, na presença de Deus, que há a plenitude de alegria. Ou seja, a alegria não está em outra parte, senão no Senhor. A alegria verdadeira não está em outra parte, senão no Senhor. Vejamos que quem está afirmando isto é alguém que era rei. E desta forma, como rei, Davi tinha acesso a muitas coisas que poderiam satisfazer o seu coração. Por exemplo, poder, riqueza, fama, ou seja, coisas que as pessoas pensam e buscam achando que estas coisas por si só vai trazer a alegria verdadeira. Davi tinha acesso a todas elas, mas Davi reconhecia que a plena alegria não estava em seu poder, não estava em sua autoridade como rei, não estava em sua fama, não estava em sua riqueza. A alegria verdadeira estava na presença de Deus. Por isso mesmo, como nós já citamos, ele vai declarar a má sorte daqueles que trocam a presença de Deus por outros deuses. Ele vai dizer no versículo 4 o seguinte: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. E aí Davi traz aqui o seguinte, que eles estão sofrendo porque estão atribuindo a outros deuses aquilo que foi feito pelo Senhor. Eles têm a má sorte de servir a entidades escravizadoras, que não podem de fato trazer a alegria que eles tanto almejam em seus corações. Por quê? Porque somente o Senhor, o Deus verdadeiro, o único Deus, tem a alegria verdadeira que o ser humano tanto almeja. E aí você pode estar pensando o seguinte: pastor, mas Deus e a alegria não são antagônicos? Deus e a alegria não são antagônicos? Não. Infelizmente algumas pessoas têm esta realidade, ou melhor, têm este pensamento. Eles enxergam e interpretam uma vida com Deus como sendo uma vida triste, uma vida enfadonha. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus criou o homem para si. E esse relacionamento era suficiente para satisfazer todas as necessidades do ser humano, inclusive da alegria. Lembremos, quando Deus cria o homem, Deus o coloca no jardim do Éden, que significa prazer. Ou seja, Deus coloca o homem em um lugar que lhe dava prazer, um lugar belíssimo, que lhe satisfazia os olhos. Deus lhe deu uma companheira, Deus fez o homem habitar em família, Deus dá uma função ao homem, ou seja, Deus de fato supre o homem de tudo aquilo que ele almeja para ser feliz. Sobretudo, o homem tinha comunhão com Deus, porque é a presença de Deus de fato de onde emana toda a alegria que o homem precisa. É por isso que o nosso símbolo de fé, o Catecismo de Westminster, vai dizer o seguinte: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e ter prazer nele. Ou seja, Deus é uma fonte inesgotável de alegria para aquele que se achega a ele. Mas infelizmente o pecado maculou esta realidade e para muitas pessoas Deus passou a ser sinônimo de algo enfadonho, de algo sem graça. Mas não é isso que a palavra ensina. Ela nos mostra que a alegria verdadeira emana da presença de Deus. Portanto, saiba, a alegria que o mundo oferece não é a alegria verdadeira, pois muitas vezes vem à custa da tristeza de outros. É algo muitas vezes mesquinho, que precisa de outros elementos para que possa acontecer. Ao contrário desta realidade, a alegria verdadeira não depende de outros fatores, mas unicamente do Senhor, do Deus que é um Deus da alegria. Não nos esqueçamos, ou você que está me ouvindo, saiba desta informação. Uma das virtudes do fruto do Espírito Santo é exatamente a alegria. Não nos esqueçamos, e você que está me ouvindo agora e aprendendo, Jesus veio dar vida e vida em abundância. Ou seja, uma vida plena em todos os sentidos. Uma vida plena, com significado. Esta é a vida que Jesus veio dar. Portanto,
A alegria verdadeira, em primeiro lugar, é oriunda da presença de Deus. Esta é a primeira característica da alegria verdadeira. É oriunda da presença de Deus. Davi diz, na tua presença há plenitude de alegria. Mas em segundo lugar, a segunda característica da alegria verdadeira é que esta alegria é completa. Esta alegria é completa. Versículo 11, ainda na parte B, Davi diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua presença há plenitude de alegria. Ou seja, por ser oriundo da presença de Deus, por emanar da presença do Senhor, essa alegria só pode ser uma alegria plena. Só pode ser uma alegria completa. E ela é plena em sua durabilidade, como nós vamos ver daqui a pouco, mas também é plena devido à sua amplitude, devido aos seus efeitos. O salmista vai dizer no versículo 4, aliás, no capítulo 4, ou melhor, no Salmo 4, versículo 7, vai dizer o seguinte, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinhos. Nesse texto, Davi mostra que por mais alegre que alguém possa estar, mesmo quando estiver bem, se essa alegria não for a alegria que vem do Senhor, ela não é completa. Tal alegria não pode se comparar com a verdadeira alegria que vem de Deus, porque esta alegria é completa, ou seja, ela não precisa de acréscimos. Por isso que o salmista vai dizer, no Salmo 4, verso 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. É interessante que o comentarista, tratando sobre esta realidade da alegria, da presença de Deus ser completa, ele vai dizer o seguinte, plenitude de alegria, ou seja, a alegria verdadeira que Deus tem para dar, que é plena, completa, é contrastada com as fascinações e os prazeres deste mundo transitório, no qual, muitas vezes, depois de ter divertido seus adeptos por algum tempo, por fim os deixa insatisfeitos, decepcionados. Eles podem até se intoxicar e empanturrar-se de prazeres até a máxima saciedade, mas em vez de se sentirem satisfeitos, ao contrário, se tornam cansados deles com profunda repugnância. Perceba, se de fato não é assim. Quantas pessoas que em busca da alegria se entregam aos prazeres carnais. E aí após esse momento de alegria, de felicidade que ela julgou ter, vem as consequências. Ela diz, eita, como é que eu fiz um negócio desse? Como é que eu me prestei para um papel desse? Ou se não diz assim, e agora? Ficou as contas para pagar. Ficou a dor de cabeça agora. Passei o dia com dor de cabeça, porque meu corpo sentiu que de fato eu exagerei. Ou seja, ela buscou, mas aquilo no final foi fonte de decepção para ela. Decepção também porque não foi plena, porque ao passar aquele momento, acabou a alegria. E ela precisa agora de um outro momento, de uma outra realidade, para que ela possa novamente sentir aquela alegria. A Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Plenitude de alegria, no sentido também da sua amplitude. É interessante que em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, o autor disse assim, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a minha recompensa em todas elas. Ou seja, no final de tudo, era só vaidade, era só cansaço, era só fadiga. Ao contrário dessa realidade, Davi diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Portanto, a alegria verdadeira é uma alegria plena, é uma alegria completa, porque vem de um Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. A parte de Deus não existe alegria completa. A parte de Deus não existe contentamento verdadeiro. Somente coisas passageiras que trazem mais dor e desilusão do que a felicidade que muitas vezes as pessoas buscam nela receber. Portanto, a alegria
que tem sua origem em Deus, somente pode ser completa na pessoa desse Deus bendito. Isso não quer dizer que nunca nós iremos ficar tristes, deprimidos, mas quer dizer o seguinte, que mesmo em meio à alegria, ou mesmo em meio às tristezas e perigos, nós podemos ter a alegria de saber que o Senhor nos basta. E aí tem uma canção que nós já colocamos até em nosso programa, em outra oportunidade, que diz o seguinte: é fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida. Então, mesmo em meio às dificuldades, que sim virão, mesmo em meio às tristezas, que sim virão, mas nós podemos ter alegria, porque é fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida. É como já disse um autor cristão, ele vai dizer que a alegria de Deus é ultra circunstancial, ou seja, não depende de circunstância. Nesse sentido, a alegria verdadeira que Deus tem para dar é completa, é plena. Portanto, essa é a segunda característica da verdadeira alegria. A alegria é completa. Finalizando, a alegria verdadeira, quais são as suas características? Nós já vimos duas. A primeira, oriunda da presença de Deus. Na presença de Deus, a alegria. Mas não apenas a alegria, ele vai dizer, na presença de Deus, há a plenitude de alegria. Por fim, a terceira e última característica é que a alegria verdadeira é perene, é constante. Versículo 11 diz assim, ainda no versículo 11, na parte C, a última parte do versículo, ele vai dizer o seguinte: na tua destra, delícias perpetuamente. Na tua destra, delícias perpetuamente. Portanto, a terceira e última característica da alegria verdadeira que podemos extrair desse texto é que esta alegria é perene, ou seja, ela não tem fim. Assim como vimos anteriormente, esta característica também tem uma ligação direta ao seu doador, que é o próprio Deus. Assim sendo, a alegria verdadeira, por ser oriunda da presença de Deus, não está limitada ao tempo, não está limitada a qualquer outro fator, mas em todo o tempo pode ser vivenciada. Ao contrário dos prazeres deste mundo, que são marcados por sua transitoriedade, que se desvanecem como sonhos, a alegria verdadeira é sólida, por isso, nela os homens podem repousar. É a alegria que vale a pena ser vivida, pois não tem fim. Essa alegria entrará inclusive pelos portais da eternidade. Como nós falamos no início, Deus criou um lugar de prazer, de alegria para o homem, um jardim, onde o homem desfrutava da sua presença, e tudo isso certamente alegrava o coração do homem. Mas veio o pecado, veio a queda. A partir de então, as relações foram marcadas por lutas. Mesmo aquelas mais prazerosas têm junto a si o seu teor de dificuldade. Por exemplo, o trabalho, por melhor que seja, vai trazer canseiro e enfado. O relacionamento conjugal, por melhor que seja, muitas vezes vai também apresentar os seus desentendimentos, assim como outras relações. Mas a Bíblia mostra que tudo isso será restaurado, à semelhança do que tínhamos no início, e ainda melhor ainda. Sabe por quê? Por causa da obra de Cristo. A redenção completa será estabelecida, não apenas para nós, mas tudo será restaurado, liberto do pecado, do mal. Assim, na eternidade, não haverá tristeza, não haverá sofrimento, não haverá pranto, não haverá dor, mas delícias perpetuamente. E aí um comentarista, tratando sobre esta realidade, ele diz o seguinte: o jardim do Éden é tipo e figura da alegria do povo de Deus, que será expressa na recriação do mundo edênico, na consumação de todas as coisas. Somente um lugar plantado por Deus pode ser deleitoso e prazeroso para as suas criaturas. Nada mais pode gerar tanta satisfação às criaturas do que estar em um lugar carinhosamente preparado pelo poderoso, sábio e bondoso Criador. Essa é a promessa, essa é a alegria que espera todos aqueles que foram chamados por Deus para servirem ao Senhor, que vivem em compromisso com Deus. Uma alegria perene, uma alegria atemporal, uma alegria eterna que Cristo conquistou para os seus. Somente em Cristo, portanto, teremos acesso a tal realidade. Portanto, a alegria verdadeira é perene, não se acaba. Começa aqui e entra pelos portais da eternidade. Por quê? Porque Cristo
veio a este mundo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e por causa da sua obra, ele redimiu os seus escolhidos, os seus eleitos, e promete redimir todas as coisas quando voltar para buscar o seu povo. Portanto, pensando nisso, nós entendemos que a alegria verdadeira é perene. Na presença de Deus, à destra de Deus, há delícias perpetuamente. E aí, trazendo para a nossa realidade, você talvez já tenha ouvido algumas frases do tipo: tudo que é bom dura pouco, não existe felicidade, o que existe são momentos felizes. Ou aquela que diz assim: alegria de pobre dura pouco. Estas frases expressam um pensamento popular de que a alegria é passageira, mas não é. Vimos que em Deus, o que Deus tem para nós é uma alegria perene, delícias perpetuamente. Portanto, o convite da palavra do Senhor é: não troque a fonte de águas vivas por cisternas de águas paradas. Não troque a fonte de águas vivas por cisternas de águas paradas. Deus é a fonte de água viva. Se alegre em Deus, busque a alegria em Deus, tenha alegria no Senhor, uma alegria perene, uma alegria que não depende de circunstâncias, uma alegria que não vai ter um prazo para encerrar, mas que entrará e durará por toda a eternidade. Não troque esta realidade por promessas de alegria que, na verdade, não duram nem uma noite. A alegria verdadeira é perene. Diante disso, diante desta palavra que nós ouvimos, concluindo, diante desta realidade, qual vai ser agora a sua postura? Você vai continuar buscando a sua felicidade? Você vai ficar buscando a sua alegria em situações que você já sabe que não traz felicidade verdadeira para você? Você vai buscar em situações que não trazem realização para você? Ou você vai buscar no Senhor, aquele, como nós vimos agora em sua palavra, de fato, é a fonte da alegria. Porque na presença dele há uma alegria plena, há uma alegria perpétua, há uma alegria perene. O que é que você vai fazer? Nossa oração, nosso desejo é que você busque ao Senhor, que você renda e entregue a sua vida ao Senhor e assim possa vivenciar esta realidade, porque de fato, em Deus, nós temos todas as nossas necessidades supridas. Em Deus, porque Deus é aquele que de fato nos dá a alegria perene, perpétua. Portanto, que Deus nos abençoe, aplique essa palavra em nosso coração e que você possa entender que em Deus você pode ter a alegria, a felicidade que você tanto almeja. Somente em Deus você pode tê-la. Nós vamos agora ouvir uma canção com Josué Rodrigues, Alegria. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo conhecimento nos caminhos seus. Alegria, alegria, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, Ele nos faz tanto querer como
escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. Alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo conhecimento nos caminhos seus. Alegria, alegria, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, 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 todo dia, essa alegria no Senhor. Às 17h48, voltamos com o programa Palavra Verdadeira. Voltamos com o versículo do dia, Salmo 16, verso 11, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Muito bem, estamos caminhando para o término do nosso programa, mas não saia daí. Nós temos um convite todo especial a fazer a você que nos escuta. Fica agora com mais uma canção, com o hino do Inário Novo Cântico, Aflição em Paz. Preste atenção nessa letra, medite nela, veja que bonita esta mensagem. Casa mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, você eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste
do